A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com muita alegria e satisfação, amados irmãos, que iniciamos mais um domingo, na presença do Senhor Jesus, para que possamos aprender mais e mais da palavra dele, Que Deus possa abrir nossos corações e entendimento para receber mais um ensino da Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Mauro, sou auxiliar de trabalho ali da 110, sobre a direção do pastor local, pastor Emerson, e o coordenador, pastor Jobs. Glorificado seja o nome do Senhor em mais esta lição, Uma lição de número 3, que vamos tratar aqui nesta manhã, justamente de eleição e predestinação, A lição é uma lição muito abençoada, tem tópicos interessantíssimos a serem tratados nesta manhã, que os irmãos possam se deleitar sobre esses conhecimentos que serão ditos aqui, Nem todos eu sei que não têm a possibilidade de ter a revista, então que seja um canal de bênção na vida dos meus irmãos, Que essa lição possa trazer, a transformação necessária. Lembrando que a revista, que nós estamos a tratar nesse trimestre, é a Igreja Eleita, Benção demais, Domingo passado já foi tratado sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, Foi uma lição que eu também ministrei, muito boa, para os irmãos, E hoje nós vemos com essa terceira lição, que é predestinação, eleição e predestinação. O texto áureo diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Se encontra em Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 5. A verdade prática: segundo a sua paciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Oh, glória! A lição bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12 de Efésios. Ainda, temos aqui o objetivo geral, a que pretendemos, atingir nesta manhã, que é justamente informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Lembrando aqui que antemão significa exatamente presciência de Deus, Ainda temos aqui os objetivos específicos, que são 3. Listo eles aqui agora para os irmãos, que é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, que uma coisa é diferente da outra. Explicar também como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E por último, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Louvado seja Deus! Oh, glória! Que bênção está na casa do Senhor, na presença do Senhor, para aprender mais e mais da sua palavra, Vamos à introdução, amados irmãos. A introdução, amados irmãos, vai falar de uma coisa que nós, ao longo desta revista, estaremos a tratar, que é o quê? A eleição e predestinação. De quem? Dos escolhidos. Oh, glória! Aleluia! Então, passamos, ao primeiro tópico, que diz: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Oh, glória! Amados irmãos, quando o Senhor Jesus, nos elegeu, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo.
nesse tópico, nós iremos estar destrinchando isso e levando aos irmãos a abrir as suas Bíblias em cada capítulo e versículo a qual nós iremos debruçar sobre essa temática, né? Então, amados irmãos, a revista vai dizer algo interessante aqui. Ela vai trazer a dádiva da eleição precede a nossa existência. A eleição que recebemos da parte do Senhor, ela precede a nossa existência. Ou seja, foi antes da nossa existência, né? Isso que a gente tem que ter em mente. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade que Ele elegeu de antemão. Oh glória, oh glória. Não procuremos entender esta questão, amados irmãos. Porque Deus, em sua presciência, Deus é quem nos escolheu. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, amados irmãos. Olhe, veja você que nós passamos por uma crise, da qual muitos dos irmãos estão, né, aflitos, como eu também estou. Mas, amados irmãos, eu quero dizer para os irmãos, Deus está no controle. Deus nunca saiu do controle. Tá, meus irmãos? Entremos no primeiro subtópico do primeiro tópico. Vai dizer, a eleição divina. Vou citar aqui, para nós trabalharmos melhor o ensino, apenas a parte principal, né? A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Veja que a revista vai colocar o que trata a eleição. Se nós formos entendermos que a eleição é algo que é tratado como escolha divina, nós temos que nos colocar neste meio e dizer que eu e você, nós fomos escolhidos por Deus, oh aleluia, oh glória. Por quê? Porque Deus assim nos escolheu, nos predestinou, amados. Vamos aqui o que é, então, vamos definir o que é eleição. A eleição advém do latim, que quer dizer electionem, que quer dizer ato de eleger, de escolher, né? E por que isso? Porque nós somos escolhidos, eleitos por Deus. Oh glória, aleluia, aleluia. Paulo vai mencionar 3 aspectos desta escolha. A primeira delas é uma interrogação, seguida de mais 2 interrogações. Veja aqui. Em quem fomos escolhidos? Essa é a primeira situação. Em quem fomos escolhidos, amados irmãos? Em Jesus. Oh glória. Em Jesus. Foi Ele que nos escolheu, amado. Paulo vai dizer que essa eleição, ela tem que ser cristocêntrica. É cristocêntrica. Nós vemos hoje muitas igrejas, muitas denominações, aonde o ensino da palavra de Deus não é cristocêntrica. Aonde os cultos não são cristocêntricos, ou seja, são antropocêntricos. Aonde o homem está num anseio desesperado, desenfreado de ser algo, esquecendo-se de Deus. O que João vai colocar, amados irmãos, é justamente o oposto. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Porque o meu culto a ser oferecido a Deus, ele tem que ser cristocêntrico. Cristo é o centro. Cristo não pode ser complemento da minha vida. Ele é a essência do meu viver. É Cristo. Ele é a rocha. Ele é o elemento essencial da minha vida. Oh glória. Aleluia. Mas a revista também vai colocar a última
pergunta que Paulo traz, que é justamente essa. Em que tempo se deu essa escolha? Veja, que a primeira é, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. A segunda, em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Ou seja, o centro da nossa eleição, ela é divina. Ela é cristocêntrica. Aleluia. E por último, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Como assim, irmão Mauro? Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo de Gênesis, bem conhecido, um dos pilares do Evangelho. Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Já citei na outra aula passada, vou citar agora também. O que diz aqui Gênesis 3 e 15? Diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Ou seja, apontando para Cristo. Apontando para Cristo, amados irmãos. Ô glória. Por quê? Porque é antes da fundação do mundo. Aleluia. Aleluia. E diz mais aqui. Tudo isso para qual finalidade? Para qual finalidade? Tudo isso é para qual finalidade? A revista vai dizer justamente isso, que é para que fôssemos santos, irrepreensíveis. Santidade, nós vamos no próximo tópico, a gente vai estar trabalhando mais a questão dessa santidade aqui. Na aula passada também, que eu postei no YouTube, teve também a temática santidade, a gente trabalhou. Mas não custa nada a gente trazer a memória dos irmãos, né? A esta questão, que santidade não quer dizer a perfeição. Irrepreensíveis quer dizer o quê? Que não há falha. São os perfeitos. Ô glória! Era nessa perspectiva de que Paulo ensinava justamente o quê? Os eleitos, os escolhidos. Aleluia! Está sendo bênção? Glória a Deus. Glorifica o Senhor, irmãos. Não tenha vergonha de dar glória a Deus aí, não. Viu? Que Deus abençoe o nosso ensino. Vamos passar aqui, amados irmãos, para o segundo subtópico. O segundo subtópico vai dizer o seguinte: as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. E aí vai citar um texto áureo da Bíblia também, que é João 3,16. Mas, acostado a João 3,16, vem Timóteo, capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Porque o que está a dizer aqui? João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único e ungido Filho em sacrifício por mim e por você. Ambos pecadores. Mas aí vem um outro capítulo de Timóteo, que é o 2, do 4 ao 6, e vai dizer outra coisa. Vai dizer que a vontade de Deus é que todos nós nos arrependamos dos nossos maus caminhos e seja o quê? Livre para adorar a Deus. Oh, glória! Estou parafraseando, amados irmãos, esse versículo. Oh, glória! Porque Deus tem uma vontade na minha e na sua vida, que é o quê? Persista até o fim. Santidade. Santidade. Busque o caminho do Senhor. Oh, glória! Aleluia! Continuando aqui, ainda no subtópico do primeiro tópico, vai dizer: e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da grandiosidade de Cristo Jesus nas nossas vidas. Aleluia! Oh, glória! Amados irmãos, aqui ainda dá para a gente explorar uma questão aqui interessante. Ele está dizendo aqui que é a realidade para cada pessoa.
para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Se nós abrirmos a palavra do Senhor, Provérbios, capítulo 28 e versículo 3, iremos ver que a palavra do Senhor, ela traz uma exatidão acerca do pecado na nossa vida. Provérbios 28 e versículo de número 13, 28, 13, vai dizer assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amados irmãos, tem que confessar, tem que pedir perdão a Deus, porque só assim nós alcançamos a graça de Deus. Oh glória, aleluia, Deus. Esse é o arrependimento eficaz. Esse é o arrependimento verdadeiro, que é quando você se reconcilia com Deus, pede perdão e deixa, não permanece no pecado. Você reconhece que pecou, pede perdão e deixa. Esse é o arrependimento. Oh glória! Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Costumo dizer que a graça de Deus é algo que alcançou todos nós, amados irmãos, a todos nós. Mas veja você que não foi de graça o sacrifício na cruz do Calvário. Não foi de graça, meus irmãos. Ali teve um preço altíssimo. Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Que nesta manhã nós possamos dar glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, amados. Oh, glórias. Prossigamos. Terceiro subtópico vai dizer vida santa irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos. Mais uma vez, falando de santidade. E irrepreensíveis diante dele. Oh, glória! Oh, glória! Porque a gente precisa fazer uma pausa aqui e voltar novamente. O que é santo, irmãos? Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é um processo. É um processo da qual todos devemos buscar. Levíticos, no capítulo 20 e versículo 26, vai dizer justamente algo em que o Senhor colocou aqui para o nosso entendimento. Ele vai dizer: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Veja você que através desse versículo tem duas situações. A santidade aqui, ela vem como exemplo, que é quem? Jesus Cristo. Outro tópico aqui é justamente o fato de que ser separado. Ele nos separou. Para quê? Para que fôssemos santos. Seguisse o quê? Jesus. Porque Jesus é o nosso foco, é o nosso objetivo. A nossa caminhada é Cristo Jesus na frente. É a nossa luz, é o nosso guia Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que olhai para os montes, que é da onde vem o meu socorro. O meu socorro vem de onde? Do Senhor. Aleluia. Que você possa dar glórias a Deus nesta manhã. Aleluia. Oh, glórias. Louvado seja Deus. Aleluia. O quarto subtópico vai dizer a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Amados, veja você que aqui não entrou ainda uma outra situação. Prostituição. Onde 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, fala que este pecado de prostituição, nós, 1 Coríntios, capítulo 6,
1 Coríntios 6 e versículo 18. 1 Coríntios, capítulo de número 6 e versículo de número 18. Vai dizer: fugir da prostituição. Esse é o único pecado que a Bíblia nos diz. Fugir da prostituição, amados irmãos. Amados, se Deus diz que nós devemos fugir da prostituição e há demais exemplos aqui são ticados de palavras torpes, mentira, furto, todos esses arranjos, todas essas situações, é porque, na verdade, a conduta do velho homem tem que ser esquecida. Nós, quando aceitamos a Deus, nova criatura nós somos na presença de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja Deus! Oh, glória! Aleluia! 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 Prosseguindo aqui, amados irmãos, a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Novamente, santidade, separação, processo, oh glória, oh glória. É isso que quer dizer santidade na nossa vida, meus queridos amados irmãos. Amém? Aqui no finalzinho deste subtópico, ainda podemos tratar de um ponto interessante aqui. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Veja, a palavra do Senhor santidade, como eu tinha dito anteriormente, é um processo, é separado, mas é um processo. Se abrirmos a nossa Bíblia em Filipenses capítulo 1 e versículo 6, vai dizer que aquele que iniciou a boa obra em mim e em você, ele é fiel para levar esta boa obra até o final. Oh glória, porque Deus cumpre com a sua palavra, Deus cumpre com o seu processo. Aleluia! Quem garante aqui que estamos sendo santificados a cada dia, a cada manhã? Oh glória, levante sua mão e dê um glória a Deus aí. Aleluia, oh glória. Prossigamos. Aqui nós encerramos o primeiro tópico, né? O primeiro tópico da revista. Já para o segundo tópico da revista, vai trazer a temática dos predestinados para filhos de adoção. Porque nós, amados irmãos, nós somos filhos por adoção. Creio que todos nós temos esse entendimento. O povo escolhido desde o início não eram nós nos dias de hoje. Não era eu nem você nos dias de hoje. Mas somos o quê? Somos filhos por adoção. E aí a gente vai já explanar essa situação agorinha mesmo. Amém? Vamos lá. A predestinação nada mais é do que determinar antes. É uma determinação feita antes. Ou seja, predestinar significa literalmente saber antes. E quem tem esse poder de saber tudo antes? Exatamente. Só o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh glória. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusos na eleição. Aleluia. Oh Deus tremendo. Vamos ver aqui quais são os objetivos que o Senhor tem com essa predestinação em nossas vidas. Veja vocês. 3 são os objetivos da predestinação bíblica em relação aos santos em Cristo. Aleluia. Quais são? Primeiro deles, serem filhos de adoção. Nós somos filhos por adoção, amados. Se nós abrirmos nossa Bíblia em João
No capítulo 1 de João, versículo 12. Um versículozinho rápido aqui para nós. Vai dizer assim, ó. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem no seu nome. Oh, glória! É porque a situação, amados irmãos, é por fé. Oh, aleluia! Aleluia! Eu não vejo o Senhor com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. Oh, glória! Eu sinto o mover de Deus na minha vida pela fé. Oh, glória! Aleluia! É pela fé, amados irmãos. Aleluia! Oh, glória! Então, esse é um ponto. O outro ponto da predestinação seria serem co-herdeiros com Cristo. Isso está lá em Efésios, amados irmãos, no capítulo 1, versículo 11. Ser co-herdeiros com Cristo, amados. Foi Ele quem nos escolheu. Antes mesmo de sabermos, Jesus nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Oh, amor maravilhoso esse do Senhor. Oh, glórias. Aleluia. Aleluia. E por último, amados, serem conforme a imagem de Cristo. Romanos 8 e 29. Essa confirmação de sermos a imagem de Cristo, amado, pesa muito. Pesa muito por quê? Porque tem muitos irmãos que não gostam de ler a palavra. Tem muitos irmãos que se afastam de Deus porque não gostam de ler a palavra. Não gostam de orar. Eita glória! Como serei eu a imagem de Cristo se não tenho intimidade, se não o conheço? Vimos agora há pouco, João, capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que creem nele é que são considerados filhos. Aleluia, aleluia. Você é filho do Senhor Jesus, amado? Oh, glória, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, é justamente essa situação que nós temos que estarmos a tratar nesta aula. Esclarecidos que estamos a ficar. Filhos por adoção, amados. É isso que somos. E mais aqui adiante, na revista, vai dizer: ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. O que moveu a Deus a nos adotar? Amados, se nós entendermos que a Bíblia vem trazendo ponto a ponto os episódios, os acontecimentos do amor de Deus, que não se encontra somente em 1 Coríntios, no capítulo 13, do primeiro versículo em diante, mas os acontecimentos da palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, ele tem um amor incondicional, amados, que eu e você jamais iremos compreender. Veja você esse relato. No Éden, quando houve a desobediência daquele casal, Deus apontou em Gênesis no capítulo 3, que já foi lido aqui, versículo 15, justamente para uma solução. Qual era a solução ali? Jesus. Veja você que se nós formos ver a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 21, nós vamos ver que Deus estava com o povo andando pelo deserto de dia e de noite. À noite, ele ia como fogo para conduzir o povo, e à noite, na nuvem, cuidando do povo. Mais adiante, nós vamos ver, nesse mesmo livro de Êxodo, capítulo 35, no versículo 8, nós vamos ver que Deus, mesmo o povo rejeitando ele ali no deserto, adorando deuses estranhos, fazendo provações dele, Deus diz ao povo que não irá com o povo para não consumi-los, mas mandará o quê? Um anjo dele diante do povo. Eita Deus maravilhoso. Êxodo, capítulo 35, a partir do versículo 8,
Deus pede para se fazer um tabernáculo. Deus vai pedir um tabernáculo. Sabe para quê? Para que Deus habitasse no meio do povo. Deus habitando no meio do povo e o povo adorando deuses estranhos, fazendo outras situações estranhas que abominavam ao Senhor. Deus então, vendo a maldade do coração deste povo, Deus vai ficar 400 a 430 anos sem falar com o povo, amados. Veja você que Deus, ele ainda vai fazer um outro ato. Ele vai dar o seu próprio filho. Porque o desejo de Deus era sempre habitar no meio de nós, amados irmãos. No meio daquela geração antiga. E o desejo dele não mudou. Ele vai dar agora o seu filho. Ele deu o seu filho. Não obstante, crucificado na cruz do Calvário, Deus ainda dá um escape para a humanidade. Ele vai dizer, eu vou enviar o Consolador. Não vos deixarei só. Esse nunca foi o intento de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós estamos a tratar por que ele moveu o seu coração com um intuito grandioso de nos adotar. É só para dizer que Deus nos ama. Deus nos ama. Ele sempre nos amou, amado irmão. Oh, glória. E é um amor, irmão, que eu e você jamais iremos entender este amor. É um amor incondicional, irmão. Eu não entendo, você não vai entender. Você pode viver a vida inteira, você não vai entender. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Terceiro e último tópico aqui. Vai dizer, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Nós somos herdeiros de Deus, amados irmãos. Nós somos herdeiros de uma promessa, porque ele disse que iria nos preparar um lugar. Oh Deus querido, Deus louvado, mas tem de bom ânimo, porque eu não vos deixarei só. Irei preparar um lugar. E ele vai voltar. E ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Oh glória, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ainda para nós finalizarmos esse terceiro subtópico do segundo tópico e avançarmos, ainda vou ler aqui um último período deste subtópico, que vai dizer assim: então Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. Sabe o que Deus está a tratar aqui conosco? Ele está dizendo, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ter intimidade contigo. Você quer ter intimidade com Deus nesta noite? Nesta manhã? Neste dia? Oh glória! Aleluia! 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 Sabe por que Deus pergunta isso? Porque talvez nós deixamos de ter intimidade com Deus. Estamos desfocados do objetivo, que é Jesus Cristo. Ele está no controle da minha e da sua vida. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que Deus nunca mudou e Ele nunca mudará. Ele é o que prometeu. Ele é quem vai nos buscar. Oh, glória! Ele vai vir nos buscar, amados irmãos. Creia, creia, creia. Aleluia, aleluia. Vamos passar aqui ao último tópico da revista, que vai tratar da sublimidade do propósito divino na predestinação. Aleluia. Sublimidade a gente tratou na aula anterior, né?
que estávamos a tratar de sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Diz assim: a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Incalculável amor é justamente isso que acabamos de falar. Citei até 1 Coríntios capítulo 13, que vai tratar especificamente do amor. E dei exemplos, fazendo um apanhado da questão bíblica, todinha ela agora. Primeiro subtópico vai dizer predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Abram as suas Bíblias, amados irmãos. A minha e a sua Bíblia, agora, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículo de número 30. 17 e 30. Acharam, meus queridos? Diz assim a palavra do Senhor: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ou seja, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo do que você era. Deus não leva em conta do tempo do que você fazia. Mas Deus te deu uma oportunidade de crer nele e ter a vida eterna. Louvado seja Deus, porque você é uma nova criatura. Aleluia. Você é filho de Deus. Aleluia. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Glorificado seja Deus. Dando continuidade aqui, amados irmãos, ainda nesse primeiro subtópico do último capítulo aqui da revista, trataremos aqui de algo interessante. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Deus não fez isso, amados irmãos. Deus não fez isso, amados irmãos. Nós lemos aqui que o desejo de Deus é o quê? Justamente que todos se arrependam dos seus pecados. E chega ao quê? Aos seus pés, se humilhando e pedindo perdão. Para quê? Para que sejam adotados, para que tenha herança, para que tenha vida e vida em abundância. Aleluia, aleluia. Aqui estaremos a tratar justamente de algo chamado livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, irmãos. Que a Bíblia, no Velho Testamento, lá no livro de Deuteronômios, capítulo 30 e versículo de número 19, vai dizer assim, olha o que o Senhor vai dizer. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha a escolha aqui que Jesus coloca, que Deus coloca aqui. Escolhe, pois, a vida. Para quê? Para que vivas tu e a tua semente. Louvado seja Deus, porque Deus nos deixou o livre-arbítrio. O momento da escolha pertence a nós. Aleluia, aleluia. Prossigamos, amados irmãos. Prossigamos. Sei que é um tema instigante, mas prossigamos para ganhar tempo. Ainda mais aqui na descrição, vamos aqui agora passarmos o subtópico de número 2, que diz predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o
plano imutável do amor de Deus, desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus, querido amados irmãos, porque Deus na sua grandeza, porque Deus na sua majestade, Ele decidiu por mim e por você, amados. Por mim e por você. Deus nos escolheu. Deus predestinou um povo para chamar de seu. Esse povo é o povo que vai morar no céu. Você faz parte dele? Eu faço parte. E você também? Amém. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus, amado. Oh glória, aleluia, aleluia. E aí só para complementar, no livro de João, no capítulo 15, versículo 16, Deus vai dizer: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Deus nos conhece, foi Ele quem nos escolheu. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos, amém. Que benção, né, amados irmãos? Sei que é uma aula instigante, uma aula que traz muita curiosidade, né? Sei também que existem muitas opiniões contrárias, né? Mas a palavra do Senhor Jesus, a Igreja Assembleia de Deus, né? Nós primamos por esta linha de pensamento, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, né? Vou ler agora só para complementar, amados irmãos, a conclusão, tá bem? E a gente encerra. Vou citar apenas mais um versículo, um capítulo aqui da Bíblia e a gente encerra, tá bem? A conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na verdade, na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Aleluia, aleluia. Foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos predestinou. E Ele sabia que estava a fazer. Porque o Senhor Jesus, Ele sabe de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da sua vida? Amém. Ele está no controle da sua família? Glórias a Deus. Aleluia. Para nós finalizarmos agora, eu gostaria que abríssemos nossas Bíblias no capítulo de número 2 de Hebreus. Capítulo 2 de Hebreus e versículo 3. Só finalizando esta lição. Que Deus possa abençoar a sua vida. Veja o que vai dizer aqui, capítulo 2 e versículo 3 de Hebreus. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Foi bênção para você, amado? Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado na sua vida, na sua família, que essa aula possa ter atingido o seu coração, que Deus possa ter aberto a sua mente para você receber mais conhecimento do céu, porque é através do conhecimento que nós adentramos aos céus, amados irmãos. Que Deus possa te abençoar nesta manhã. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela sua paciência de me ouvir nesta manhã. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe.